Meu nome é Gerson Amaro, moro em Lucianópolis há 30 anos, sou comerciante, algumas pessoas me conhecem melhor, outras me conhecem menos, e eu tenho um gosto muito peculiar que é escrever. Eu costumo juntar vogais e consoantes em rimas para contar a simplicidade do povo caipira. Tudo é inspiração, tudo, absolutamente tudo é inspiração. Uma gota de chuva, uma lágrima que cai, uma conversa, um amor, uma saudade. Eu costumo falar que o poeta tudo inspira. Eu não gosto de colocar esse adjetivo de poeta comigo, porque eu falo assim, se gastar esse adjetivo comigo, o que vão usar com os poetas de verdade, né? Então eu falo muito assim, eu sou um caipira rimador, nem mais nem menos. Então de verdade tudo me inspira, qualquer coisa, uma conversa, uma prosa, uma lembrança, uma pessoa de idade que chega e desabafa com a gente lá. Então essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que é o que inspira a gente. E do nada sai um poema que os amigos gostam de transformar em música e fica muitas vezes bem bonito. Eu escrevo desde que eu me conheço por gente, só que eu nunca guardei nenhum texto comigo, né? Eu sempre escrevia e acabava jogando fora. E algum tempo atrás uns amigos meus falaram, põe isso na internet que é bacana. E eu comecei a colocar, né? E apesar de eu não ser um caipira de nascença, que eu nasci em São Paulo e morei até os 18 anos lá, mesmo morando na capital, o meu pai me formou um caipira completo lá na capital. Era muito comum ele explicar pra gente o que tinha no interior, ele sabia que um dia ia voltar para cá, né? E ele me explicava tudo que tinha por aqui, pinguela, porteira, carro de boi. E eu lá na cidade, na capital, zona leste de São Paulo, eu sabia quase tudo que eu estava preparado para vir para cá. Então o destino já me deixou meio que a par, você vai para lá. E daí eu cheguei aqui, eu virei um entregador de compras de fazenda, da venda do meu pai. Então eu ouvia muita história de um povo muito sofrido, um povo simples ao extremo, não simples de pobreza, simples de coração mesmo, e que eu guardava tudo aquilo comigo. E eu falava assim, eu preciso escrever sobre isso. E eu sempre escrevia, mas eu não guardava. Hoje eu guardo cada frase, cada pedacinho, cada letra eu guardo. E tem uma música que eu gosto muito que chama O Caipira Professor, que virou música, era um poema que virou música, da dupla Adriano Reis e Cuiabá, que é uma das maiores campeãs do festival aqui de Lucianópolis. E eles gravaram, e é uma música que fala exatamente meu pai me ensinando a ser caipira. E a música fala que um caipira ele formou. Então é uma das músicas que eu mais gosto realmente. Então eu acho que as amizades, viagens que você faz, conhece pessoas, conhece outros tipos de vida e isso é uma coisa que me impressiona muito. Então hoje eu tenho muito mais amigos escrevendo do que quando não escrevia. Então é algo assim que eu fico muito feliz disso acontecer comigo por causa dos poemas que eu faço e as amizades que eu ganho. Realmente eu tive chance de conhecer ídolos que eu tinha na infância, da música sertaneja, né? Através disso, de escrever simplicidade mesmo. Eu tive a honra, né, de ter um poema declamado pelo Marco Brasil, que é um grande narrador de rodeios e um grande declamador de poemas, né? Ele ainda mantém essa tradição de declamar poemas sertanejos. Por falar de simplicidade, de costumes sertanejos, de respeito, de coisas simples que o mundo hoje está tão ausente disso tudo, né? Eu acho que é uma vitória gigante. Então eu falo assim, poxa, é isso que eu quero fazer. É levar simplicidade, ganhar amigos, abraços e ser feliz sempre. Na verdade, o pessoal gosta muito de me chamar assim, Gerson, ô poeta, né? Às vezes as pessoas vêm, quando vão em festivais, quando vão em encontros de violeiro, o pessoal fala, ó, estamos aqui com o poeta Gerson Amaro, ou com o compositor. E eu sempre falo assim, não menosprezando e nem elevando demais, mas só colocando as coisas no devido lugar. Eu falo, não gasta esse adjetivo de poeta e compositor comigo, porque senão o que vocês vão usar com Dino Franco, Adhemar Braga, Rubens Simões, que são poetas numa complexidade que eu não consigo descrever.
Então eu falo assim, eu precisava arrumar um nome para quando alguém quisesse falar comigo, me chama de caipira rimador, que é exatamente o que eu sou, nem mais e nem menos. Eu sou um caipira com muito orgulho de usar essa palavra. Eu falo que as pessoas do interior tinham que ter orgulho de usar essa palavra. O caipira representa tudo de melhor do interior. Ele representa simplicidade, educação. Hoje tem um ramo da música sertaneja que acha que caipira é ser bruto, rústico, sistemático, e eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento. Eu acho que caipira é totalmente o contrário. O caipira é educado, gentil, amável, de uma caridade extrema. Então eu me sinto muito bem quando alguém me chama de caipira. E rimador porque o pessoal, acho que se eu não me engano foi um senhor de idade uma vez, falou, olha o rimador aí. Eu falei, olha, essa é a palavra que me descreve. E tem uma música que meu finado pai gostava muito e que ele falava que era uma das melhores composições que já foram feitas até hoje, que chama Mágoa de Boiadeiro, que tem uma frase que fala exatamente isso. Não sou poeta, sou apenas um caipira. É isso que eu sou, nem mais e nem menos. E tem até uma lenda que a palavra caipira foi muito usada antigamente para menosprezar o povo daqui, para forçar o êxodo para a cidade grande. E daí fizeram sempre aquele jeca, o caipira sempre passando vergonha. Pode ver que eu sou muito contra esses caipira que se veste mal na televisão e são até meio bobos assim. E eu falo, mas o caipira não tem nada disso, eu não conheço nenhum caipira assim. E daí depois eu fui procurar saber por que era assim. E daí tem uma lenda, que eu não sei se é verdade, que o pessoal menosprezava para a pessoa falar, não, eu quero ir para a cidade grande, que precisava desse êxodo. Né? E hoje ele acontece totalmente ao contrário, as pessoas vêm para ficar na cidade pequena. Eu achava que por causa dessa pandemia, eu ia criar mais, que eu ia ter mais tempo ocioso, e eu ia ter mais tempo em casa, mais tempo, mas foi justamente ao contrário. Eu acho que por causa da pandemia, eu falo que o poeta ele escreve muito com o coração, não tem outra lógica de descrever o que ele escreve, né? E essa época foi uma época muito triste. Os 40 dias principais, assim, no começo, foi uma época que eu fiquei muito triste, muito apreensivo. Eu me preocupava muito com meus amigos da terceira e da quarta idade. E eu queria saber o que estava acontecendo com eles, que não podia nem sair de casa. E alguns não têm família, alguns têm, alguns não têm. E eu não consegui escrever absolutamente nenhum texto. Depois que foi acalmando, eu consegui. Eu escrevo em média 10 poemas por mês, eu tenho uma facilidade muito grande. Eu tenho hoje, em 5 anos que eu comecei a guardar tudo, eu tenho 1.600 poemas registrados. Então, assim, tudo me inspira e eu, graças a Deus, eu tenho esse tempo de escrever, né? Mas nessa pandemia foi justamente o contrário. Eu fiquei com o coração muito trancado, muito fechado, muito preocupado e saiu bem pouco. Mas saiu um poema que chama Terra Parou, que eu tive a honra de transformar numa música e num poema também, que está no YouTube, está no Facebook também. E é uma reflexão sobre o que é mais importante para a gente, né? O que está acontecendo com a gente? Será que não foi um momento da gente parar, pôr o pé no freio e falar, que é isso? O que eu estava fazendo? O que eu quero para a vida, né? Então eu tentei escrever isso com esse poema. Foi um dos poucos poemas que eu escrevi. Escrevi alguns outros, mas não foi do jeito que eu gosto mesmo. Foi assim, mais querendo aflorar a inspiração para não deixar ela embora. Mas esse foi o principal mesmo. A roupa de marca e o perfume importado. Dinheiro guardado não tem mais valor. Ninguém pode ver a roupa e o costume, sentir o perfume que você comprou. Nem todo dinheiro guardado no banco enxuga o pranto que tanto chorou. As suas viagens sempre programadas, não adiantou nada, o mundo parou. O carro importado, um carro da moda, agora não roda e estacionou. A casa de praia agora vazia, não tem alegria, a tristeza chegou.
Passeio no shopping e no restaurante não é como antes, se esvaziou. Até sua casa tão movimentada não é mais visitada, o mundo parou. Churrasco vazio, carne congelada, está cancelada a festa que armou. Até casamentos foram remarcados, os beijos trocados também se trancou. Igreja não reza, reza em casa, até sua asa um homem cortou. Tudo diferente, um vazio por completo, tudo está tão quieto, o mundo parou. Mas trago notícias que também são boas, meus versos em toa o caipira rimou. A terra mais limpa respira aliviada, até a passarada o céu já voltou. Quem sabe não seja dos céus o recado, um aprendizado que Deus ensinou. O homem é o vírus que estraga esta terra, e Deus nunca erra, e a terra parou.